Você sabe realmente o que é essencial num ateliê e que vai te tornar um bom ceramista? Fica aqui que eu vou te contar. Sou Flávia Pircher, ceramista em Vinhedo, e te desejo as boas-vindas ao canal. Será que o que falta no seu ateliê é o equipamento ou é clareza sobre o que realmente importa? Muitas pessoas acreditam que para começar na cerâmica é preciso de um ateliê enorme, cheio de equipamentos caros. Mas a verdade é que um bom ateliê de cerâmica pode ser simples, pequeno e extremamente funcional. Com cerâmica, você precisa de uma bancada com um lugar para amassar o barro. Basicamente, algumas ferramentas essenciais. Aqui, olha, ferramentas simples. Um espaço para secagem das peças, uma estante ou prateleira onde você consiga colocar as peças que estão aguardando para serem enfornadas, um local onde você pode esmaltar suas peças, que pode ser o mesmo balcão, como no meu caso, onde eu modelo elas, e o forno. O forno onde você vai queimar, que pode ser o forno elétrico, o forno a gás, um forno de latão, ou um forno de tiro direto que está ali guardado porque hoje está chovendo. Realmente faz toda a diferença em um ateliê, não é o tamanho e nem a quantidade de equipamento, é a organização. E quanto menor o espaço, mais importante é organizar cada coisa no seu lugar. Ferramentas sempre no mesmo lugar, argila bem armazenada, peças secando com cuidado. Quando tudo tem o seu lugar, o trabalho flui e isso é o mais importante. Não pense que investir em equipamentos caros e comprar várias coisas vai te tornar um bom ceramista. Não vai. Outro ponto muito importante é organizar o ateliê pensando no fluxo da modelagem. Ou seja, onde você trabalha a argila, onde as peças vão secar, onde elas ficam antes de serem esmaltadas, onde ficam prontas para ir ao forno. Quando o espaço respeita esse fluxo, evita que você fique andando de um lado para o outro perdendo tempo. Economize sua energia e deixe o processo mais prazeroso. E quanto menor o seu espaço, mais importante que esse fluxo aconteça para as coisas não ficarem entruncadas e encavaladas. Ah, Flávia, mas você está falando aí, só que eu estou vendo ali atrás uma extrusora, você tem plaqueira. Mas eu estou há 18 anos aqui nesse ateliê. No começo, sabe o que eu tinha? Uma mesa na garagem. Depois de um tempo que veio o armário, porque até então eram caixas. Mas o principal eu tinha argila, as mãos e o conhecimento. Os equipamentos, eles são importantes sim para você, para agilizar o seu trabalho, mas eles não são essenciais. Porque uma plaqueira pode ser facilmente substituída por duas estecas e um rolo e você abre nessa bancada a sua placa. Um torno elétrico agiliza a sua produtividade? Sim, agiliza. A extrusora também. Nada que você não consiga fazer no pintipote ou no acordelado em cima dessa bancada. Com as suas mãos, a argila e poucas ferramentas, você consegue fazer tudo. Ah, e queimar. De fato, se você não tiver um forno de cerâmica, a argila não vem a termo. A argila não se transforma de bate-pronto. Existem vários tipos de fornos que você pode usar. Todos têm que ser de cerâmica. Fornos de baixa temperatura, fornos de alta temperatura, fornos que você pode construir. Se você tem curiosidade de conhecer o forno de cerâmica e saber qual é o melhor para você, eu tenho um vídeo que você acessa. Eu vou deixar o descritivo aqui embaixo. E aí, no descritivo, o link, você pode ver quais os fornos de cerâmica e como escolher o melhor forno para você. A princípio, você pode terceirizar a queima, mas se você quer, a minha opinião sincera, quando você tem muita vontade de fazer cerâmica, começou a organizar o seu ateliê e está na dúvida, o dinheirinho que entra, o dinheirinho que eu tenho, que eu estou guardando, qual equipamento eu vou comprar? Organiza um forno, para que você tenha o seu forno, para que você se aproprie de todo o processo da queima, desde a modelagem, todo o processo da cerâmica, desde a modelagem até a queima. Mesmo que seja um forno simples. Esse é o Norberto, meu primeiro forno de cerâmica. Norberto me acompanhou por muitos anos. Ele é um forno feito num latão,
abastecido a gás. Muitos ceramistas acreditam que o forno de latão ele só serve para queimar raku. Não. Norberto me acompanhou por muitos anos, queimou biscoito, queimou esmalte, queimou raku, queimou sagra, horsehair, queimou um monte de coisas que você nem imagina. Depois de muitos anos é que eu ganhei da Beth o forno a gás maior e aí eu comecei com a saga da monoqueima. Não é à toa que os primeiros cursos que eu fiz foram como ensinar a montar o seu forno de latão e também a monoqueima. Porque eu sei a dificuldade que é caminhar sozinho sem ter informação. Eu caminhei sozinha por alguns períodos, outros períodos eu encontrei pessoas muito bacanas que me auxiliaram. E agora, minha vez de auxiliar. Então, se você tem vontade de ter um forno e não tem dinheiro, não sabe por onde começar, assiste o vídeo, conhece o meu curso de como montar o seu forno de latão, porque ele pode ser um bom professor de queima para você, porque queimar num latãozinho, ele te ensina muito sobre argila, sobre modelagem, porque você vê ali as coisas acontecendo. Mas enfim, a gente está aqui para falar do ateliê. Então, se você tem um espacinho, uma bancada de trabalho, mãos e argila, você já tem um ateliê de cerâmica, é só organizar. Organização. Eu sempre conto a história de que eu fui trabalhar num ateliê de cerâmica e que eu fiquei 2 horas só para juntar as ferramentas que eu precisava para trabalhar. 2 horas que eu podia ter modelado muita coisa. Quando você tem tudo no lugar certinho e coloca sempre no mesmo lugar, vai facilitar demais o seu trabalho. O seu processo criativo fica mais fluido, mais leve e a sua produtividade também aumenta. Mesmo que não seja para vender, que seja só para você. Mas ninguém gosta de ficar perdido rodando para lá e para cá. O fluxo de trabalho também é muito importante, que as coisas vão caminhando uma do lado da outra, e não que você amassa a argila num canto do ateliê, depois atravessa lá para o outro lado do quintal, onde você vai modelar, depois você volta aqui para a argila, para a peça ficar secando, para pegar a segunda parte, onde você vai dar um acabamento, aí você fica o dia inteiro andando uma maratona, e essa peça correndo o risco de cair na metade do caminho. Então, se você sonha ter um ateliê de cerâmica, saiba uma coisa: você não precisa de um espaço enorme do Ateliê das Estrelas, você precisa de um espaço possível, funcional e bem organizado. A cerâmica sempre começou assim, com argila, mãos, fogo e criatividade. Todo o resto vem depois, porque Roma não foi construída em um dia só. Eu comecei só com essa bancada, não tinha nenhuma prateleira, não tinha nenhum equipamento. Aliás, desculpa, eu tinha a bancada e o Norberto. E assim começou, e ao longo dos anos tudo foi tomando corpo. Eu lixei as madeiras, fiz as prateleiras, depois veio o primeiro equipamento que eu já tinha, era o Norberto, a bancada, e depois o que que veio? Veio o forno que a Beth me deu de presente. A extrusora, plaqueira, tudo isso foram aquisições recentes, mas eu vou te mostrar em detalhes o meu espaço. Está longe de ser um espaço perfeito, mas é um espaço muito aconchegante e super bem organizado. E é isso que importa. Bem-vindo ao meu ateliê. Essa é a mesa que ficava na garagem, uma mesa feita de pallet. E depois dos anos, eu pedi para a mesma pessoa fazer também de pallet os banquinhos e os aparadores que me ajudam e me auxiliam para serem vitrine. Aí a gente tem aqui a área da modelagem, é essa bancada onde eu modelo, onde eu esmalto. Estão aqui as minhas ferramentas. Aqui embaixo alguns acessórios que eu uso como tecidos, templates, cortadores. Aqui a gente tem a área do torno, a Cássia que me ajuda. Na frente da área do torno, depois de muitos anos, o Leandro me deu a ideia de colocar essa bancada aqui, que eu tiro a peça e coloco aqui para secar. E embaixo da bancada já tem o disco do torno que facilitou, mas isso veio há alguns anos atrás. Até então eu tinha era só o torno mesmo, e a bancada que eu uso para as peças secarem fica aqui, que são 2 cavaletes, uma base de MDF e placas de drywall. Então, eu modelo aqui e ponho a peça aqui para secar, aquelas ali estão esperando o acabamento. Ou modelo no torno e ponho aqui para secar, de um jeito bem prático. Da secagem, ela volta para a bancada, onde ela é acabada ou esmaltada, porque eu pratico a monoqueima. Agora vamos lá fora comigo,
Aqui são prateleiras que a gente usou aproveitando as tábuas que foram usadas aqui na construção do espaço. Nós, meu marido e eu, lixamos as tábuas e depois ele colocou assim pendurada com fio de aço para usar como vitrine. Vamos lá fora para ver os fornos. Aqui no caminho a gente tem um espaço onde eu apoiei as prateleiras de gesso para fazer a reciclagem de argila e também para deixar pratos secando, porque o gesso ajuda na secagem. É uma estrutura feita com pallet. Agora, os fornos. Então, lá no fundo você vai ver os meus fornos de latão, aquele em pé, na vertical, é o primeiro forno da minha vida, que é o Norberto. Depois veio o forno, que também é a gás igual ao Norberto, que é o Frankenstein que a Beth Higg me deu de presente. Depois veio o meu primeiro forno elétrico de baixa temperatura, que foi uma doação da Rosemary Fragoso. E por último, o forno de alta temperatura elétrico. Esses fornos de latão aqui, depois eu fiz um modelo horizontal, que é o que eu uso bastante. E lá fora tem um forno de tiro direto, que o José Augusto veio dar um workshop e fez aqui em casa, que eu uso bastante também para fazer principalmente sagar, uma adaptaçãozinha. E o último que eu estou construindo agora, sob a orientação e ajuda do João Felipe Cursino, que é um forno a gás também, onde eu vou querer queimar a soda no futuro, tá certo? Aí vocês veem uma esteca, um torno de esteca, que o Paulo da K2 deixou aqui para eu experimentar e eu garrei no bichinho e adorei, porque agiliza demais a produção isso. E esses são latões que eu utilizo para fazer as queimas de fumos indianos com sais solúveis, que é só o latão mesmo, não tem nada. Aqui no futuro eu vou fazer uma estação de esmaltação com compressor, porque eu me apropriei do compressor do meu filho. Na frente dos fornos aqui eu tenho a plaqueira. Essa plaqueira eu comprei há alguns anos atrás da ceramista Bárbara Nocker de Ilhabela. Reformei ela inteira, uma plaqueira que o marido da Bárbara fez e que estava jogada lá num canto que ela não usava mais. Então já foi de segunda mão, ela veio bem depois, até então eu abria tudo na mão mesmo. Aqui eu tenho o tanque, que me serve lá dentro, porque lá dentro eu não tenho torneira. Do lado do tanque é um lugar onde a gente deixa as peças secando, escorrendo, tanto que você vê que tem aqui o escorredor. E embaixo aqui do aparador eu tenho as mobílias de forno. Mobílias do forno de alta temperatura, mobílias de baixa temperatura, apoiadas assim em pé, porque não é legal deixar uma prateleira em cima da outra deitada, porque o peso pode quebrar a parte de baixo. Aqui estão os suportes, aqui são os pedacinhos que eu uso para às vezes aumentar um pouquinho a altura das coisas, tá? E do lado do forno, as peças acomodadas aqui numa prateleira de aço, que estão esperando para serem enfornadas. O último equipamento que faltou mostrar para vocês foi uma extrusora que seu João, que trabalha comigo uma vez por semana, fez para mim. Aqui do lado de fora foi a última obra que eu fiz, que é o que eu carinhosamente chamo de cafofo dos biscoitos, onde eu guardo os biscoitos cerâmicos que eu vendo para ceramistas esmaltarem ou peças de molde que eu vendo para os ceramistas utilizarem para modelarem as suas peças. E esse é o tour pelo meu ateliê. Mas antes de terminar esse vídeo, eu te falar uma coisa muito importante. Eu quero que você escute o que as minhas alunas pensam sobre o que você deve ter no seu ateliê. Olá, eu sou a Roberta, do Ateliê Arte A8. O mínimo que a gente precisa no ateliê é argila. Além disso, para fazer outras técnicas, um rolinho, que esse aqui no caso é um cabo de vassoura, os espaçadores, para poder abrir uma placa uniforme e um tecidinho de algodão. Um ateliê de cerâmica, além da argila, além das mãos, ele tem que ter energia, ele tem que ter alma, para que o fogo consiga fazer a transformação. Considero que o ambiente deva ter uma boa iluminação e ventilação e, se possível, uma mesa para execução e realização dos projetos.
E assim, o meu convite para você é: monte o seu ateliê agora, imediatamente, com as suas mãos, a argila e uma bancada, você já tem um ateliê de cerâmica. O resto vem depois. Com boa vontade, com estudo, com dedicação e muita organização, você tem tudo para dar certo como ceramista. Esses são os equipamentos essenciais que você precisa. E se você quiser ir mais a fundo ainda, eu tenho o curso de como montar o seu ateliê de cerâmica com várias dicas sobre iluminação, sobre logística, sobre fluxo de trabalho, ergonomia, ligação necessária para fornos e tudo mais um pouco que você precisa saber. Vou deixar o link aqui também para você conhecer a proposta do curso. Minha avó materna sempre dizia que dinheiro não é problema, é solução. Vou te dar algumas dicas para você conseguir montar o seu ateliê de cerâmica com pouco ou quase nenhum dinheiro. A gente acredita que para montar um ateliê de cerâmica você precisa de muitas coisas, equipamentos, ferramentas. Isso é um engano. Lembra que a cerâmica é feita prioritariamente com as suas mãos. Essa é a sua ferramenta principal, o seu conhecimento e as suas mãos. Para você fazer as peças e ter um lugar, um espaço que você chama de seu ateliê, vai depender muito menos do investimento financeiro e mais da sua disponibilidade em assaltar o armário da cozinha e o seu guarda-roupa. É isso mesmo. A maioria das ferramentas que a gente usa na cerâmica, elas podem facilmente ser substituídas com objetos do seu cotidiano. Vou te mostrar. Fazer ranhuras na cerâmica para fazer a colagem não é nada que um garfo não possa fazer. Alisar a peça, nada que diferentes colheres não consigam fazer. Cortar, alisar a massa com uma boa espátula, nada que um cartão plástico, a carteirinha do clube, o cartão de crédito usado não dê conta. Tia, apareceu uma bolha e eu preciso da ponta seca. Uma agulha, um alfinete colado numa caneta velha. Preciso de ferramenta de esteca de madeira para dar acabamento na colagem da alcinha, na boca da peça. Um palitinho de manicure dá super conta do recado. Um palito de sorvete também. Não tenho ligação de água no meu ateliê. Um potinho resolve. Diferentes tamanhos, potes plásticos, uma esponjinha. O problema da água está resolvido. Tudo bem, mas eu preciso amassar, não tenho uma bancada adequada? Pois é, né? E aí vai da sua criatividade. Se você quer usar um pano de prato velho, um lenço. Nossa, gente, imagina quantos anos não tem isso daqui. Meu pai usava. Um lençol, uma camiseta velha. Estiquei o tecido. Abri a massa como? Nem preciso do rolo de macarrão. Um pedaço de cano de PVC está fazendo a função. E as guias de madeira para definir a altura facilmente podem ser substituídas por pilhas de palitos de sorvete ou hashi de comida japonesa. Sim, tem o fio de corte para cortar a argila, a massa cerâmica. 2 botões. Não precisa nem ser nada de argila. Um fio de nylon, fio dental, pedacinho de arame faz a função. Tá bom, e onde que eu vou trabalhar? Bancada da pia, mesa da cozinha, qualquer bancadinha que você tenha, uma mesinha de ferro. O lugar não importa. O que faz o espaço, o ambiente é você, é o seu conhecimento. Queria te fazer um convite e assiste. Vou deixar o link aqui para você, o vídeo sobre a Vargem do Tanque. Uma comunidade aqui no interior de São Paulo faz cerâmicas maravilhosas. Ninguém tem plaqueira, ninguém tem torno elétrico, ninguém tem bancada super mega top das galáxias. As peças são feitas na mesa que serve para refeição, para amassar o barro, para apoiar as peças, para tudo. Elas exportam para a Europa, para o mundo inteiro, participam de tudo quanto é feira de artesanato, de artes, já expuseram no Tomiotaki. Pois é, espaço não é impedimento para ninguém.
Pouco dinheiro, mas muita vontade de fazer cerâmica. É isso que importa.